E aí, como é que tá? Vou fazer mais um vídeo aqui. Dessa vez o assunto é o seguinte: ahn, eu quero falar sobre amizades superficiais. Sabe quando você tá vivendo um momento da sua vida, um momento específico, e aí você conhece pessoas novas, e aí você cria uma amizade com essas pessoas, né? E a questão é que depois passa um tempo e essas pessoas desaparecem da sua vida. Ou talvez você desaparece da vida delas. A reflexão aqui é exatamente sobre isso, sobre por que isso acontece e se esse tipo de amizade, se esse tipo de relação que a gente tem, se elas até que ponto são amizades reais ou ah, são só pessoas, né, que estavam vivendo alguma coisa com você num determinado momento e que naturalmente as coisas iriam se dissipar, né? Cada um iria pro seu canto. Uma das coisas que seria interessante a gente discutir é o seguinte: não causa uma sensação estranha quando você, depois de um tempo, você pensa sobre momentos passados da sua vida e aí você lembra de pessoas que estavam com você em alguma fase específica, ou na escola, faculdade, ou num trabalho, alguma coisa que exigia que você é, interagisse com outras pessoas e visse essas pessoas cotidianamente, né? E aí não é estranho quando você olha para o passado e você percebe que essas pessoas, elas parecem que não existem mais. E que no máximo você tem a rede social dessa pessoa, um Instagram, um Facebook. E aí de vez em quando você vê alguma coisa que essa pessoa posta, ou ela vendo algo que você posta, só que você não tem mais nenhum tipo de contato com essa pessoa, você não conversa mais com essa pessoa. Não é estranho isso? Você não? Eu acho muito estranho, sabe? E aí eu queria falar uma coisa, que é o seguinte: eu já mencionei aqui que eu, né, costumava ser uma pessoa mais antissocial e que ultimamente isso tem mudado, e realmente tem mudado. O fato de eu estar gravando esses vídeos aqui, de estar fazendo um vlog, tem a ver com o fato de que eu mudei nesse aspecto. Mas eu quero voltar um pouco para um período anterior, quando eu era mais antissocial, e eu queria falar sobre um sentimento que eu tinha e uma impressão que eu tinha de como que é interagir socialmente, sabe? Porque, tipo, eu achava que conhecer pessoas novas era uma coisa meio inútil, assim, tipo, porque eu já sabia que em algum ponto eu já iria me separar dessas pessoas, porque tudo meio que é uma fase, né? E essas pessoas iriam sumir da minha vida. Portanto, eu já considerava de antemão que interagir socialmente com pessoas, seja no trabalho, enfim, seja em lugares que eu tenho que conhecer novas pessoas, eu já considerava esse tipo de amizade uma amizade superficial. Até porque nessa época da minha vida eu valorizava demais as poucas amizades que eu tinha. Honestamente era tipo duas ou três pessoas, entendeu? Porque eu tinha essa forma de pensar. Eu achava que tipo assim, as pessoas que eu prezava eram pessoas assim que tinham uma importância muito grande pra mim, né? E eu nem colocava em questão a minha família. Eu não pensava sobre a minha família da forma como eu penso hoje, né? No sentido de eles são uma espécie de alicerce, inclusive pro meu estado emocional, entende? Pra você poder olhar pra sua própria vida e continuar. A família é essa base. Só que naquela época eu nem pensava esse tipo de coisa, né? Eu pensava assim: quem eu considero amigo são pessoas que são muito importantes pra mim, e eu me preocupava em cultivar essas amizades, né? Essas pouquíssimas amizades. E todo o resto do mundo não tinha importância, entendeu? Porque era tudo muito superficial e eu sempre tinha a necessidade de desenvolver uma relação profunda, entendeu? E aí é que tá. Aí eu tinha essa arrogância
de achar que todo mundo era superficial também. Então eu desprezava essas relações mais cotidianas, assim, sabe? Aqueles amigos que você vai conhecer no trabalho, que você vai ter aquelas... você vai jogar a conversa fora. Esse tipo de coisa eu não gostava. Eu evitava isso. Eu evitava criar laços com as pessoas, mesmo que fosse uma coisa superficial, né? Porque esse tipo de relação me incomodava. Eu não queria ter relações superficiais com as pessoas, entendeu? Então, eu queria expor esse tipo de pensamento que eu tinha antes, porque também era algo que me fazia, que me prendia num estilo de vida que também não me ajudava a evoluir como pessoa, né? Então, a partir do momento que eu parei de pensar dessa maneira, eu comecei a valorizar ter mais experiência social, conhecer novas pessoas, mesmo que seja para ter conversas bobas, né? A partir desse momento que eu comecei a evoluir nesse aspecto. Mas eu evoluía pouco, pra ser honesto. Eu comecei a evoluir bastante nos últimos 2 anos, honestamente. Nos últimos 2 anos, quando eu comecei a me expor a outros tipos de situações, sabe? Coisas um pouco mais radicais, tipo iniciar uma conversa com uma pessoa, falar com uma pessoa estranha na rua, entendeu? Abordar uma pessoa. Esse tipo de coisa eu comecei a fazer, sei lá, do último ano pra cá. E fazer terapia também, né? Então, e também se preocupar com esses assuntos, né? E aí eu comecei a ver mudanças reais no meu comportamento. Mas essa é uma questão que é relevante, que é amizades superficiais, porque de fato as pessoas desaparecem, né? A gente cria amizades em momentos específicos da vida e quando você vê, passaram-se 3, 4 anos e essas pessoas já não estão mais perto de você, né? Pode ser que você talvez se afastou de alguém, não necessariamente alguém se afastou de você. Acho que os dois casos acontecem. Então, uma reflexão que a gente deveria fazer é o seguinte: o fato da pessoa ter desaparecido, né, da gente perder contato, significa que aquela amizade, aquela relação que você teve com aquela pessoa foi de fato superficial? Porque, honestamente, já teve momentos que eu tive conversas legais, assim, honestas, com pessoas que eu gostei de ter conhecido. E eram conversas que eu me sentia bem, né? Mas aí o tempo passa e eu não falo mais com algumas pessoas, exatamente porque por distanciamento e tal. Porque cada pessoa vai seguir uma direção na vida. E a questão que fica, acho que é essa, tipo, não necessariamente significa que não tinha valor, né? Aquela amizade. Então, essa forma de pensar é diferente da forma de pensar que eu tinha antes, né? Que me impedia de iniciar uma amizade com alguém, de ter um colega, sei lá. Ou, enfim, de se preocupar em cultivar minimamente uma relação de amizade, sabe? Então, de fato, é possível você ter uma relação que não seja superficial, mas que seja passageira. E talvez aprender com isso e carregar experiências, né? Não é fato, por exemplo, que às vezes a gente nem lembra de pessoas que passaram pela nossa vida, não é? E isso é muito curioso. Talvez essa pessoa lembre de você, lembre de coisas engraçadas que você falou pra essa pessoa e você não lembre nem o nome dessa pessoa, talvez. Então, isso pode acontecer dos dois lados, né? Pode ser que você se sinta mal por alguém que não fala mais com você e que você ainda tem algum tipo de memória positiva e afetiva, uma certa saudade. E pode ser que tenha alguém que sinta saudade de você, de alguma forma, né? Que tenha uma memória, um carinho por alguma memória que essa pessoa teve, por alguma coisa que ela viveu com você. E talvez você também nem lembre dessa pessoa. A gente sabe que isso acontece, né? Então,
Acho que a lição que fica disso tudo é: a vida vai passando e a gente realmente, cada um vai vivendo fases diferentes. E todo mundo acaba de alguma forma vivendo as mesmas experiências, né? Experiências que são meio gerais assim pra todo mundo, né? Não sei se eu consegui me explicar bem. Mas eu queria que você aí que tá vendo esse vídeo refletisse também sobre isso. Você acha que ultimamente as relações estão mais superficiais? Ultimamente está sendo mais difícil criar conexões com as pessoas? Ou não? No meu caso, talvez tenha sido mais difícil pelo meu próprio perfil, né? Eu não era uma pessoa muito aberta para conhecer novas pessoas. Agora eu me sinto mais à vontade para fazer isso, né? Então também pode depender do próprio perfil da pessoa, da personalidade dela e da fase que ela tá vivendo, né? Honestamente, eu não tenho tanto mais o que desenvolver sobre esse tema, sabe? Eu só queria realmente expor essa diferença de pensamento mesmo que agora que existe entre como eu costumava pensar antes e como eu penso agora. E seria interessante saber a sua opinião também. Você acha que as coisas sempre vão ser assim? A gente sempre vai estar vivendo fases diferentes, conhecendo pessoas novas, e aí pessoas que a gente conheceu numa fase anterior vão desaparecer, ou a gente vai perder o contato, ou a gente vai, né, conversa de vez em quando, assim, e sempre vai estar aparecendo outras pessoas, e é sempre esse ciclo. O que determina alguém realmente permanecer, assim, ser uma relação profunda, real, como era lá como eu via as coisas no começo, sabe? De saber que aquela pessoa é importante para sua vida e que você vai querer manter contato, você vai querer conversar com essa pessoa, você vai querer viver a sua vida e ver e compartilhar momentos com essa pessoa, um amigo, né? Alguém que você se importa de verdade, e ver essa pessoa também crescer com você e tal, envelhecer com você. Quantas pessoas realmente vão ser assim, né, na nossa vida? São poucas, de fato. A gente sabe que são poucas. E o que acaba determinando isso no final das contas, né? Pra mim, honestamente, é uma coisa que eu já tinha mencionado em outro vídeo, que é: a gente tem que aprender a valorizar quem valoriza a nossa presença, né? Então, acho que quanto mais você se abre pra isso, fica mais fácil você fortalecer essa relação, esses laços. E esse tipo de coisa é realmente muito positivo, eu acho, assim, criar esse tipo de relação com as pessoas, porque se você for ver, mesmo quando tudo acabar, a sua memória, a memória da relação que você teve com essa pessoa é algo que vai continuar. E esse sentimento que vai ficar na outra pessoa, ele é muito intenso, né? Ele é uma coisa quase que eterna, se você for ver assim. É claro, a partir do momento que os dois não estiverem mais vivos, não vai ter mais nada. Mas o fato é que é uma coisa que tá além da materialidade. Essa relação de amizade e de carinho, né? Que eu acho que é uma forma de amor, certo? É que eu não manjo muito desses assuntos, mas eu sei que é uma forma de amor, né? Quando você realmente se importa com uma pessoa. Então, assim, existe claramente uma diferença entre uma amizade real e a maior parte das interações que a gente tem. Que eu às vezes chamo de amizades superficiais, relações superficiais. Às vezes não são nem amizades, né? Mas mesmo sendo superficiais, ainda podem ter valor. Porque se trata de fases, né? As nossas vidas, elas são feitas de fases. E tem fases em que você tá mais próximo de alguém e tá vivenciando momentos um pouco mais profundos. E tem fases que você tá distante.
E às vezes essa distância também ela. E essa distância também faz parte da vida, né? Não significa que você não goste mais daquela pessoa, que ela não goste mais de você. Então é isso. Honestamente, eu comecei esse vídeo achando que eu ia falar uma coisa e acabei mudando de ideia. Eu achei que eu ia meio que criticar mais essa ideia de amizades superficiais, mas eu comecei a entender que realmente não necessariamente existe uma culpa na outra pessoa por ela se distanciar de você, entendeu? É mais o fato como as coisas são, né? Então é isso, por enquanto é isso. Até a próxima reflexão. A próxima reflexão do dia.